Espírito Santo, vem orar por mim. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Quem está feliz aqui na presença do Pai? Eu estou muito feliz, porque chegamos até aqui, porque o Espírito Santo de Deus, porque a presença de Deus está aqui, e eu me sinto muito feliz em estar aqui. Gostaria de convidar a igreja para abrir as suas Bíblias em João, capítulo 14, do versículo 15 em diante. João 14, do 15 em diante. Do 15 até o 25. Vou pular algumas coisas. Amém? João 14. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Vamos repetir essa parte? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém? Jesus, ele estava falando com os seus discípulos na noite antes da crucificação. Jesus, ele deu um longo e íntimo ensinamento a seus discípulos. Primeira coisa que ele falou: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amar a Jesus não é apenas um sentimento, é uma relação ativa, permanente, contínua, do seguimento e obediência ao nosso Mestre. É algo que tem que ser permanente, é algo que tem que ter continuidade todos os dias. E se nós amamos a Ele, obedecemos os seus mandamentos. Imagina Jesus na noite antes da crucificação. Imagina o clima que estava naquele lugar. Era um clima difícil. Era um clima de dor, de tristeza, assim. Mas mesmo sendo uma circunstância assim, ainda assim Jesus deu esperança aos seus discípulos. Jesus falou aos seus discípulos que não ia deixar eles órfãos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, então ele não é para qualquer um. Nem o conhece. Se não conhece, se não é para qualquer um, é um presente dado por Deus e não é para qualquer um. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhe disse. Ele estava a ponto de deixar seus discípulos, queridos, mas não os deixaria
órfãos. Nos enviou uma pessoa divina para vir e ajudar-nos. E eu fico imaginando, né? Como um Deus tão grande assim ele viu tanta importância em mim e em você. Porque ele teve uma preocupação enorme. Ele nos deixou o Espírito da verdade, o Consolador, aquele que fala de Jesus, aquele que convence o pecador, aquele que transforma o crente, aquele que guia, aquele que capacita, aquele que nos dá dons. E o interessante é que ele não é para qualquer um. Ele não é algo que qualquer pessoa, esteja do jeito que estiver, vai achar assim, eu posso ir lá, o Espírito Santo está aqui. O pastor deu esse exemplo hoje, pela manhã. Primeiro, precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós reconhecemos, o Espírito Santo ele já mora dentro de nós. Você reconhece, nós reconhecemos, e ele já se faz presente. Se arrependemos e ele já se faz presente dentro de nós. Porque muitas pessoas acham, em algum tempo eu também achei isso, que ser cheio do Espírito Santo era falar em mistério, como as pessoas falam, né? É estar no meio do movimento. Não estou falando que lá não tenha. O que eu estou falando é que muitas vezes achamos isso. Que para ter o Espírito Santo, que a pessoa que tem o Espírito Santo é aquela que fala em mistério, que pula, que está ali no meio do movimento. Mas quem recebe o Senhor Jesus como seu Senhor, ele sim recebe o Espírito Santo. A primeira coisa que temos que fazer é receber, reconhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor. E é Ele quem dá a vontade de ser mais como Jesus e de ficar mais próximo de Deus. É Ele que tira a culpa do pecado. E Ele não habita em quem não acredita nele. Precisamos ter a convicção dele. Temos que reconhecer Jesus. Ele atua no coração de quem o deixa. Quem deixa, ele convence e ele dá o dom da fé. O Espírito Santo é a presença sobrenatural de Deus. Ele faz o que ele quer, onde ele quer, e nos dá nova vida nele. Ele muda corações e vidas, convence do pecado e nos direciona para uma nova vida em Jesus. O Espírito Santo, ele é nosso amigo. Ele é nosso consolador, defensor. Ele produz em nós o fruto do amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. Sabe como eu conheci o Espírito Santo? Mas Renata, você vai falar lendo a palavra? Sim, lendo a palavra. Mas eu tive uma vivência, uma experiência com ele. Eu não sei se em algum momento da sua vida, mas da minha sim, eu já passei por alguns momentos que eu não conseguia nem falar, de tamanha dor, de tamanha
tristeza, de tamanha angústia. Não saíam palavras, não saíam nada, só saíam gemidos. Eu só chorava, 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 chorava. E de repente, aquele lugar já não era mais o meu quarto. Ele se transformou em um ambiente diferente. E eu pude sentir um afago. Algo a me acariciar. Eu pude sentir a presença dele. Não tem como não dizer que ele não é o nosso amigo conselheiro. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei qual foi a experiência que você teve com ele. Eu não sei se você ainda não teve experiência nenhuma. Ou você acha que não teve. Porque às vezes nós achamos que não temos, mas ele está conosco. O Espírito Santo, ele atrai. Você acha que eu e você estamos aqui porque queríamos? Ele nos alcança. Ele nos ensina. Ele nos cela. O Espírito Santo, ele habita em nós. Somos templo, morada dele. O Espírito Santo, ele nos dá poder. O Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele ora por nós de maneira tão profunda que vai além do nosso entendimento. Quando não conseguimos mais falar, quando não conseguimos mais nos expressar, quando as nossas necessidades em Deus, o Espírito Santo, ele entende esses sentimentos profundos e nos eleva diante de Deus por nós. Em Romanos 8:26 fala sobre isso. Nós temos alguém, uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Não diminua o valor dele porque ele é a terceira. Ele é a terceira porque ele foi o último a ser nos revelado. Ele tem poder, ele nos dá esse poder. Ele é nosso amigo, ele é nosso conselheiro, ele é nosso ajudador. Ele nos enche de alegria, ele nos dá paz, ele nos dá paciência, bondade, domínio próprio, mansidão. Se nós não tivermos ele, nós não vamos conseguir. Estamos estudando sobre isso. Ele é o responsável por nos dar força, discernimento, sabedoria e poder para encarar as adversidades do dia a dia. E ontem, a minha filha mandou uma mensagem para mim. E ela falou assim: mãe, prepara um café, porque eu estou chegando com pão. Aí eu fui lá, arrumei a mesa, tirei a toalha que estava, limpei a mesa, mudei, botei um paninho novo na mesa, botei um jogo americano novo que eu trouxe lá de Maceió. Botei umas plantinhas que eu ganhei. Eu tenho
Bibelô que eu ganhei aqui da igreja, escrito família, eu coloco ele na minha mesa, tem a foto da minha família. E botei minhas plantinhas. E na mesma hora, eu falei assim, nossa, eu estou preparando tudo para minha filha. E eu pensei na mesma hora, como será que eu tenho tratado o Espírito Santo? Será que eu tenho dado essa honra para ele? Será que eu tenho tido reverência com ele? Porque para minha filha, eu preparei o melhor. E eu, na mesma hora, eu parei e pensei, como seria bom eu sentar aqui junto com o Espírito Santo e bater um papo com ele. E na mesma hora, isso tudo eu pensei. Eu já falei para vocês que eu sou meio doida, né? Na mesma hora, ele falou comigo, e não faz porquê se eu estou aqui. E não faz porquê se eu estou aqui. Já preparou a mesa, senta aqui comigo, bate um papo aqui comigo, conversa comigo, fala comigo que tu está precisando, fala para mim as tuas fraquezas, as tuas debilidades. Eu estou aqui para te ajudar, para te aconselhar. Eu estou aqui para te dar paz, tranquilidade. Eu estou aqui para te dar domínio próprio. Eu estou aqui para te direcionar, para te mostrar o caminho. E por que não faz, Renata? Se eu estou aqui tão perto, eu habito dentro de você. Você é morada. E por que não faz? O que falta? Por que não está fazendo? E eu parei, e a minha filha chegou, e eu fiquei conversando com ela, batendo um papo com ela me contando das coisas, mas ao mesmo tempo eu estava pensando no Espírito Santo, e eu comecei a falar dele para ela. E ela ficou falando assim, mãe, ela foi lembrando das coisas, porque o Espírito Santo, ele faz isso. Quando a gente convida ele, fala assim, olha, vem, e a gente começa a conversar com alguém que já viveu, por algum motivo naquele momento não está, só que a gente está com ele. Ele traz a memória, e ela começou a lembrar dos tempos de igreja, quando o pai dela carregava ela no colo, quando ela dançava na igreja, ela foi lembrando das pessoas. E aí eu fui cantando música, louvores com ela antigo. E ele falou para mim, mas é tão fácil estar comigo? É tão fácil sentir a minha presença? É tão fácil se achegar a mim? E por que você demorou tanto, Renata, para isso? Como estamos tratando o Espírito Santo de Deus? Ele foi um presente que foi nos dado por Ele. Você não paga nada por isso. O Espírito Santo capacita a igreja. O Espírito Santo concede dons à igreja para que ela sirva a Cristo. Todos os dons concedidos pelo Espírito Santo têm uma única finalidade: servir. O Espírito Santo dá à igreja sua razão de existir. O Espírito Santo conduz a igreja a Cristo. Sem o auxílio do Espírito Santo, não há como honrar a Deus. Não há como conhecer a Deus e fazê-lo conhecido em todas as nações. Não há como amar e servir ao próximo. Não há como ser e fazer discípulos. Agora, com o Espírito Santo, a igreja milita
contra Satanás. Ela proclama vida, esperança, amor. Ela saqueia o inferno. Ela faz proezas. Ela alcança almas. Ela transforma. Ela gera milagres. Ela adora. Ela se quebranta. Ela prospera. Ela ganha vidas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem poder. E o que acontece quando estamos cheios desse Espírito? Renata, o que eu faço? Porque eu ainda não consegui entender. Eu venho para a igreja, eu estou aqui, eu acredito em Deus, mas eu ainda não consegui sentir isso que eu ouço tantas pessoas falando. É busca, é sentar. As pessoas, às vezes, nós complicamos. A gente complica. Mas a gente complica as coisas. Foi o que eu falei para vocês. Eu estava com a minha filha, conversando. E aí, nós falamos do Espírito. E aí, ela foi alcançada. Mas, Renata, como eu faço? Chama ele. Chama ele. Chama ele. Fala, pai, ei, quero conversar com você. Eu sei que o Senhor está aqui. O Daniel, ele me deu um exemplo. Porque eu perguntei a ele assim, Daniel, eu encho ele de pergunta. E às vezes são umas perguntas que ele quer me bater. Falei, Daniel, se eu reconheci Jesus, se eu já reconheci Jesus, se o Espírito Santo mora dentro de mim, por que eu tenho que buscar ele? Aí o Daniel falou assim, foi hoje de manhã, né? Perguntei isso ontem, ele me deu a resposta hoje. Ele, Renato, lembra quando você morava com seu pai? Eu falei, lembro. Você lembra que você morava junto com ele, na mesma casa, no mesmo lugar, andava no mesmo carro, frequentava a mesma igreja, mas vocês dois não estavam se falando? É verdade. Estávamos no mesmo lugar, no mesmo ambiente, eu e ele presente, mas nós não estávamos nos falando. Talvez hoje seja essa a situação. Você está no mesmo lugar que o Espírito Santo, ele habita dentro de você, mas por algum momento, por algo, você não tem falado com ele, você não tem se chegado a ele. Mas eu quero te dizer que a gente pode chamar por ele. E se você chamar por ele, ele vai te responder, porque ele fala conosco, ele nos dá a direção. Se você está sem falar, não sei o motivo, não quero saber, não me importa. A única coisa que eu quero te dizer, chame por ele, busque a ele, chame ele, tira a máscara, não precisa, tira a religiosidade, joga de lado, mostra quem você é. Ele é teu amigo, ele é meu amigo, ele é nosso amigo. Ele sabe quem sou eu, ele sabe quem é você, e mesmo assim ele nos ama. Chama por ele, não perca mais tempo, não fique mais tempo sem estar do lado dele, sem falar com ele, sem sentir a presença dele.
Sabe, às vezes, queremos fazer muitas coisas em Deus. Eu mesmo já falei para vocês que eu olho os pastores, vejo eles pregando, fazendo milagres, fazendo cura, mas queremos fazer por nós mesmos, sendo que só dá para fazer quando temos o Espírito Santo. Se nós não tivermos Ele, não tem como. A igreja não cresce sem Ele. Nós não temos como fazer discípulos sem Ele. Não dá para adorar sem Ele. Não tem como atrair sem Ele. Não dá. Não tem como. Ele é o segredo. E quer coisa melhor? Ele está aqui. Ele está em mim. Ele está em você. Ser cheios do Espírito Santo nos transforma em pessoas cheias de fé. Uma vida cheia do Espírito Santo faz com que tudo aponte para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela prega e 3.000 almas são alcançadas. Ela vê uma pessoa enferma e fala: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se levanta. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos coragem, ousadia, autoridade e poder. Eu vejo Pedro, vejo João, os discípulos, mas eu vejo a Bianca, eu vejo a Binha, eu vejo a Edmilson, eu vejo a Claudinha, eu vejo o Jurandir, eu vejo o Daniel, eu vejo a todos, a Cristina, a Elizabeth, a Brenda, o Dinho, a Iranilba, o irmão Cláudio, o diácono João, o pastor Lanito, Thalita, pastora, pastor Josélio, a visitante. Eu vejo todos. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, tudo aponta para Ele. Quando olhamos o mar, nós enxergamos a plenitude dele. Quando olhamos as nuvens, nós enxergamos Ele. Quando fechamos os olhos e puxamos o ar, nós sentimos Ele. Tudo aponta para Ele. Não tem como viver sem Ele. Não tem como pregar sem Ele e ver transformação e ver mudança. Quando eu fecho o olho, eu sinto o toque dele, a presença dele. Quando eu olho para vocês, eu vejo ele. Não tem como não olhar para vocês e enxergar ele. Ele habita em nós. E Ele tem mais dele para nós. Quando eu ouço o pastor José orando ali, eu sinto a presença dele.
Quando eu escuto a Bíblia falando que me ama, eu sinto a presença dele. Quando eu recebo um abraço, um aperto de mão do diácono João, eu sinto a presença dele. Tudo aponta para ele. Não resista a ele. Não resista a ele. Abra o coração. Ele está aqui. Ele está em mim. Ele está em você. Quando eu olho para a igreja viva, eu sinto ele. Eu vejo a grandeza dele. Eu sinto o amor dele. E ele tem tanto mais para nós. E ele tem tanto mais dele para nós. Não resista a ele. Não resista a ele. Convide ele para ser seu amigo. Ele tem ciúmes, diácono João, de nós. Ele sente, Cristina, a nossa falta. Ele está presente e ele fala: ei, por que se afasta de mim? Por que não se achega mais perto? Por que não conversa mais comigo? Porque parou de falar comigo. Eu tenho sentido falta de uma igreja que clama. Eu sinto falta de uma igreja que chora comigo. De uma igreja que se aproxima de mim. De uma igreja que se aproxima. Eu sinto falta de você. Eu sinto falta de você. Ai, o mundo está clamando. Tenho levantado essa igreja. Para fazer um mover. Está botando tudo no lugar. Se aproxima de mim e verás o que eu irei fazer. E é a voz do teu Deus que está aqui nesse lugar. Ai, chega de duvidar.
cantarachai. Achamanaraçou. Menerebi cantarachamanarai. Chemanará. Chemenebi cantarachamanarai. Menebi cantarachamarai. Chemanarachamarai. Chemenebi. Glória a Deus. Não resista ao Espírito dele. Não resista à presença dele. Não resista ao mover dele. Ele me chamou e te chamou para uma grande obra. Não resista a ele. Brenda, coloca para mim um louvor que eu pedi para finalizar. Aqui, queridos, eu finalizo. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler só um versículo.